Olá, amigos e amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde e que nesse novo dia Ele possa inundar o seu coração de paz. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 12 de julho, a lição 3, ela tem como título Cristo acima de todos os poderes. A lição de hoje, ela está baseada no livro do apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 21, capítulo 2, versículo 2, e Efésios, capítulo 6, versículo 12. E aqui, o apóstolo Paulo, ele mostra um interesse, dele mostrar os poderes espirituais do mal. E muitas pessoas, perguntam, mas por que Paulo menciona nesse livro de Efésios sobre esses poderes espirituais do mal? Que no caso, é o espiritismo, o ocultismo, sortistas, várias atividades espirituais do mal, Porque assim é o seguinte, os crentes lá de Éfeso, eles estavam assim numa grande cidade idólatra, onde eles cultuavam assim uma deusa, e ali existiam todo tipo assim de atividades espirituais. E havia assim um centro de artes mágicas, de espiritismo, e a característica, predominante era de magia, assim, em todo o mundo helenístico, assim, da época, e ali era a consciência daquele mundo espiritual que eles acreditavam. E esse mundo espiritual do mal exercia influência sobre praticamente todos os aspectos da vida daquela cidade. E cujo objetivo, desses mágicos, é para ele discernir quais eram os espíritos benéficos e os espíritos do mal, nocivos. Eles queriam saber quais eram os espíritos que atuavam ali na cidade. E os crentes, que haviam aceitado o Evangelho, aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor, que foi realmente uma proclamação do Evangelho através do próprio apóstolo Paulo, quando ele esteve lá naquela cidade. Depois que o apóstolo Paulo foi embora, eles ficaram assim, apreensivos, com essas atividades assim de espiritismo, de magias, que exerciam lá. E eles gostariam de saber qual era a atividade, o que eles tinham que fazer contra isto, E Paulo falou para eles para que eles não temessem, porque eles eram filhos do Altíssimo e que Cristo estava acima de todos esses poderes do mal. E que eles ficassem assim tranquilos, porque Paulo quis mostrar para eles que eles tivessem certeza de que não havia poder algum além de Jesus. E até ele acrescentou-se uma alusão à prática, daqueles mágicos, deles denominarem as divindades a qual eles se serviam, que fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 21. E Paulo enfatizou sim, e firmou para aqueles Efésios, que a supremacia de Jesus é sobre todos os poderes ao qual se aplica, não só no presente século, mas no futuro, principalmente no fim dos tempos, onde o espiritismo ele terá uma atuação
bem maior entre nós, né? Onde a besta que surge do mar, ela vai apresentar diante de todos os cristãos. O que nós temos que entender são algumas coisas. Quando Jesus ele veio cumprir, né, a missão de nos resgatar, né, de nos salvar para Deus Pai, porque nós estávamos em pecado, ele veio restabelecer o que havia perdido, né? Ele escolheu vir assim limitado. Jesus veio limitado, ele veio na condição humana. E o mestre escolheu deixar todo esse poder no céu e toda a plenitude, a magnitude, a magnificência, a soberania e a sua majestade ele deixou no céu, como está escrito nas Sagradas Escrituras, que diz o seguinte, ó, olha o que diz lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E aqui Paulo está falando de Jesus, né? A forma que ele veio para morrer por nós pecadores. Mas, porém, após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus, a Bíblia ela nos diz, o próprio Jesus que falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. Ou seja, a partir desse momento que Jesus ascendeu aos céus, ele havia recuperado todo o seu poder sobre todas as coisas, a sua soberania sobre o universo, sobre tudo. A plenitude da sua onipotência já não estava mais limitado quando ele veio pela primeira vez. E Cristo havia voltado a ter todos os poderes sobre o mundo. E o apóstolo Paulo ele fala em Efésios, né, que o poder de Cristo é infinitamente superior a todos os demais poderes. E já em Colossenses, capítulo 1, versículos 15 e 23, Paulo fala da supremacia de Cristo. E deixa claro que ele está acima sobre todas as coisas. Cristo é chamado de a imagem de Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,19. Uma posição assim de autoridade. E Cristo, ele é o Criador do universo. E com todos os seus poderes e todas as suas forças estão sob o controle de Cristo. Nenhuma folha cai senão que Deus permita. Jesus permite, ele é o poder, ele que controla o universo. E ele criou a unidade, a humanidade, e ele pode restaurar todas as pessoas independentes dos pecados que elas tenham, e pode nos ajudar a controlar a nós mesmos, né, as nossas inseguranças, as nossas ansiedades, quaisquer problemas que nós temos internos, que nós temos medo, Cristo pode resolver para nós. E em Efésios capítulo 1, versículo 21, Paulo fala dos poderes das trevas, né, do mal, e ele demonstra, né, o interesse a nos instruir sobre eles, né, porque nós temos que conhecer também o inimigo. E ele fala sobre os mesmos, né, para relembrar todas as pessoas que nós estamos inseridos nesse mundo, que é o mundo do mal, né? E fazemos parte, né, desse grande conflito cósmico, né, entre o bem e o mal, para que nós possamos nos preparar para essas ciladas, né, de Satanás e não cair nesses enganos e mentiras, né, principalmente no tempo do fim. Aí nós podemos ver a importância que o apóstolo Paulo dá esse alerta,
porque ele observou nos crentes de Éfeso, lá, principalmente na igreja, eles estavam assim no meio de uma cidade idólatra, de magia, de espiritismo, que adoravam deuses e invocavam, né, o inimigo. Eles valorizavam isto, né, o espiritismo e a feitiçaria. E Paulo fala também dos poderes do mal aos Efésios, para deixar bem claro que os poderes que ele fala de Cristo é muito e grandiosamente, é infinitamente maior, superior dos poderes do mal que apresenta esse mundo. E que os crentes podem, através da fé, confiar no seu Senhor, que Ele dá proteção a todos. E o apóstolo desejava deixar cientes, né, os cristãos de Éfeso, que a relação de Jesus e os poderes do mal daquela cidade, que tinha assim uma influência quase sobre todas as pessoas. E Cristo é exaltado justamente nesse meio, porque ele está muito acima desses governos e potestades e autoridades desse mundo, porque ele é o Criador do universo, ele tem domínio e controle sobre tudo. E Paulo celebrou e exaltou Jesus, que está à direita de Deus Pai, no trono da graça, no tabernáculo celestial, que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 20. E Paulo falou dos poderes de Jesus como sendo o nosso advogado. Ele é o mediador, né, entre Deus e os homens, e ele está aqui para nos ajudar, para que nós possamos obter a salvação. E Paulo mencionou isto porque os próprios efésios, por eles estarem assim numa cidade em que o mal imperava, eles queriam saber qual eram os espíritos maus e os bons. E assim eles identificavam, poderiam manipular, dominar esses espíritos. E por isso que Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 21, fala que os poderes das trevas estão muito abaixo de Cristo, de Jesus. Que não se preocupassem, que não tivessem medo, e sim se consagrassem diariamente em cultos diários, né, de comunhão, de consagração ao Senhor dos exércitos, Jesus. Se estivessem em Cristo, mal algum aconteceria a eles. O que nós não podemos, né, como seres humanos, às vezes curiosos, né, é desafiar os poderes das trevas, os poderes do mal. Isso de forma alguma nós, como cristãos, podemos fazer. E lá em 1 João, capítulo 5, 19, nos diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Veja, meus amigos, o mal impera nesse mundo. Mas, porém, está lá em 1 João 5, 18, nos diz, olha que coisa importante. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Está lá em 1 João capítulo 5, versículo 18. E aqui o apóstolo diz que os cristãos, se eles quiserem vencer o mal, ele precisa se firmar nas verdades eternas que estão nas Sagradas Escrituras, obedecendo os estatutos e mandamentos de Deus, observando o que fala nas Escrituras, e perseverar diariamente, sabe, uma vida de oração. E Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 21, olha o que ele fala: muito acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Falando que Jesus está muito acima de tudo isso, principado, potestades, força que forem, Jesus está acima. E Paulo fala da superioridade, né, de Cristo sobre qualquer poder, sobre qualquer nome pronunciado,
que o inimigo pronuncie, Jesus está acima de tudo isto. Quando fala no nome pronunciado aqui, que diz aqui, não interessa o mal que apareça, a divindade, o espiritismo, ou cultura maligna qualquer que invoquem, não importa. As palavras que falem, o que os espíritos que alguém invoquem, né? Cristo está muito acima de tudo isto, porque Ele é o Criador do universo, Ele é o mantenedor da nossa vida. Ele morreu por mim, morreu por você, e Ele ressuscitou, ascendeu aos céus, e está à direita do Pai. E com todos os poderes celestiais, para justamente me ajudar a mim, ajudar a você, a todas as pessoas que aceitaram Jesus. E é por isso que Deus tem falado através do Espírito Santo, para que todas as pessoas aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Escrituras e passa a ter entendimento dessas palavras. Porque mal algum lhe vai lhe acontecer, porque você tem entendimento. E o inimigo não ousa enxergar próximo de você. Por quê? Porque Cristo está acima de todos esses poderes. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, você, minha amiga, você, meu amigo, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, no lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com todos nós, com você, minha amiga, com você, meu amigo, com esta humanidade? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.